Bom dia. No Café com Leite desta manhã, 7h30, em ponto, eu trago um assunto de suma importância. Qual é o papel da religião? Qual é o papel de Deus? Qual é o papel da fé na sociedade moderna? Na vida dos cidadãos, na vida dos brasileiros, na vida do ser humano? Qual é a importância? Qual é o papel da religião, da fé? Eu trago para falar sobre esse assunto o pastor Enoque de Castro Pereira, pastor da Igreja Batista, com experiência fora do Brasil e uma pessoa de um conhecimento religioso intra, muito grande, super mesmo. Então, vamos falar como é que nós devemos nos portar a respeito da religião. Isso no Café com Leite de hoje. E o Café com Leite está começando agora. Muito bem, hoje entrevistando meu amigo, primeiramente amigo e depois pastor Enoque de Castro Pereira. Pastor Enoque, como carinhosamente é conhecido, não é? E pastor Enoque, ele é pastor da Igreja Batista e ele participa também de outros ministérios que ele vai falar daqui a pouquinho, né? Antes de eu conversar com o pastor Enoque, eu quero fazer aquele comentário breve que eu faço sempre, né, sobre como está o mundo político hoje em dia. Aguardando em compasso de espera, não é isso? Por quê? Aqui, Renato Casagrande, governador do Estado do Espírito Santo, governador eleito. E esperamos que tudo dê certo, estamos aguardando a posse para ver se o Espírito Santo deslancha cada vez mais. E em nível nacional, nós estamos esperando que Jair Bolsonaro, não é isso? Eleito, muito bem eleito e muito bem escolhido, que faça um bom governo. Que nós estamos cansados de trapalhadas, muito mais em governos federais, não é isso? E o povo não aguenta mais. O povo não aguenta mais ouvir falar que meu pai foi para o hospital e não foi atendido, ou não foi bem atendido, ou eu tive que levar gaze, esparadrapo e outras coisas mais. O povo não aguenta mais ser maltratado. O povo não aguenta mais dizer assim, eu não deixo meus filhos saírem de casa porque eu não sei se eles voltam. Então a sensação de insegurança é muito grande. O povo não aguenta mais sofrer nas mãos de governos irresponsáveis. Então o povo está esperando, compasso de espera para saúde, como eu já falei, segurança, educação. Educação, que coisa, educação é o futuro. Eu escuto isso desde que eu era garoto, que eu entrei no antigo grupo escolar, não é isso? Na primeira série, no primeiro ano. O estudo é o futuro, o Brasil é o país do futuro. Caramba, até hoje o Brasil é o país do futuro e esse futuro não chega. Então o povo não aguenta mais, a população não suporta mais. Falta emprego, as empresas fecham, desastres acontecem por falta de fiscalização, como é o caso da Samarco, como é o caso de outras empresas grandes. Então, nós precisamos de governos honestos, de governos sóbrios, de governos nos quais você confia. Então, vamos torcer para que Renato Casagrande faça um bom governo, para que Jair Bolsonaro faça um bom governo e eu gostaria de ver a população brasileira feliz. Bom dia, pastor Enoque de Castro Pereira. Bom dia, Leite. Prazer muito grande estar aqui e tendo esse privilégio, né, de poder mais uma vez estar aqui. Já tive aqui. Obrigado, Enoque. Muito bom. Pastor Enoque, o assunto hoje, para você que ligou o televisor agora, eu procurei fazer uma pauta diferente. Como? Eu nunca vi essa pauta. Parece-me que até nas pautas jornalísticas a religião sumiu um pouco, né?
a não ser nos canais dirigidos por igrejas, essa coisa toda, ou nos programas que são exibidos em várias emissoras, mas eu não vejo uma conversa franca como nós vamos ter, pastor Enoque e eu, sobre a importância da religião, a importância de Deus, como hoje é a relação ser humano-Deus, ser humano-igreja, qual é essa importância? Por que nós precisamos da igreja de Deus, é óbvio, ou não precisamos mais de Deus? Será que existem pessoas que pensam assim? Ah, que negócio de Deus, isso já é coisa da minha avó, isso é coisa antiga. Será que isso procede? Pastor, qual a importância de Deus na vida das pessoas? A verdade é que quando nós vemos o significado da palavra religião, ela significa religação. Religar. É como se uma corrente energética fosse cortada e você não tem mais luz, não tem mais nada e fica no escuro. Então a verdade é que, pelo entendimento cristão, nós sabemos que o homem, quando se desligou de Deus, ele automaticamente ficou nas trevas e aí começa a fazer a sua própria vontade, né? Tem uma frase nossa no Brasil que é independência ou morte, lá do Ipiranga, né? Sim. E eu diria que a frase que nós temos que Deus daria, né, Deus falaria para o homem é que independência é morte. Não ou morte. Mas independência é morte. Então você não tem que ser independente, você tem que ser dependente de Deus, que fez todas as coisas e te fez. Porque você mesmo nasceu e não existia. E um dia também vai ter que partir para um futuro que muitas vezes você não se prepara, né, e é incerto para você. Mas, biblicamente, ele é certo, e Deus providenciou essa certeza. Pastor, eu até comentei com o nosso cameraman aqui, o nosso querido Piva, eu disse assim a ele, Piva, vai vir hoje aqui o pastor Enoque, e eu vou conversar com ele, vamos fazer uma pauta diferente, a importância da religião na vida das pessoas, a importância de Deus, qual é essa relação hoje em dia. Aí eu falei assim, Piva, eu lembro que quando eu era criança, meus pais me levavam nas grandes procissões que tinham, as igrejas eram mais atuantes, e eu vejo isso pouco. Por exemplo, no Espírito Santo, procissão só a Romaria das mulheres e dos homens, que é feito no dia de Nossa Senhora, né? No dia Nossa Senhora da Penha e tal, e só não vejo mais aquele fervor que existia, isso na Igreja Católica. Como é que o senhor enxerga isso? Hoje nós estamos vivendo uma crise de desrespeito, né, às coisas ligadas a Deus, né? Quando você falou sobre questão de segurança, hoje o grande problema do Brasil, é lógico, evidente que tem um carro-chefe, que é a educação, que a gente precisa, mas hoje o direito de ir e vir, né, está sendo tirado de nós. Nós estamos inseguros, o pessoal perdeu a noção do que é sagrado. Bem que, na realidade, o que Deus sempre quis é que nós tenhamos o sagrado em nós, né? 24 horas. Né? O sagrado não está lá. Né? No Velho Testamento havia a Arca do Concerto, os lugares sagrados, mas hoje Deus quer que nós sejamos sagrados. Né? Nós temos nossa vida inteira para Ele. Né? A religião perdeu um pouco a força, mas o futebol cresceu, o carnaval cresceu, outras coisas denominadas profanas cresceram. De onde vem isso aí? A verdade é que Deus, o propósito de Deus, ele nunca vai ser frustrado, né? Por mais que as pessoas busquem muitas vezes essas pão e circo, né? É verdade. Muitos governos aí usam pão e circo, né? Que é aquela esmola para o pessoal e várias distrações, etc. Tal. Mas Deus sempre está iluminando corações.
toda hora tem alguém sendo tocado por Deus. E eu costumo dizer o seguinte, você não é um cristão porque frequenta uma igreja cristã, porque é um religioso. Todo verdadeiro cristão, ele tem um dia que ele lembra assim, nesse dia, Deus tocou no meu coração e alguma coisa tremenda aconteceu na minha vida, né? Nós olhamos lá, por exemplo, Nicodemos, né, quando ele foi ter com Jesus, né, e era um mestre, né, e ele então pergunta lá para Jesus, né, Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Aí Jesus fala, necessário é que você venha a nascer de novo. Ele fala, mas como é que pode um homem velho como eu nascer de novo, né? E aí ele fala, aquilo que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, existe um nascimento, né? Quando você começa a enxergar, quando você é religado, voltando aqui à questão do religado, e aí você começa a receber as coisas de Deus e ver. Nós estamos numa passagem aqui, nós somos forasteiros, peregrinos, e o que Deus tem para nós é muito melhor. Pastor, eu tenho visto as igrejas se envolverem politicamente. O senhor acha que isso é certo ou é errado? Na época de Jesus, a igreja também já era envolvida com a parte política. Qual a sua opinião? A verdade é que a política, ela sempre existiu, né? Ela, em todos os tempos, né? O próprio Deus, ele governa o mundo com equidade, né? E então, na época de Jesus, havia... A política era lógico, latente. Era latente, havia aquela opressão sobre o povo, né? Tanto é que quando Jesus ele entra e o povo grita, Hosana, Hosana, o significado dessa palavra é liberta-nos dessa opressão romana, né? Que entrou lá em Jerusalém. Quer dizer, política. Politicamente, colocando aqueles homens, inclusive, que eram judeus ali, Sim, em posições políticas, explorando o povo. Agora, trazendo para o nosso contexto, né, eu vejo que a igreja ela pode orientar os seus fiéis. Eu acho que nós não devemos deixar nenhum fiel que creia em Deus analfabeto político, porque quando você é um analfabeto político, você é uma presa fácil do corrupto político. com certeza. É lógico, à medida em que você vai se tornando entendido politicamente, você vai sendo perigoso para essa turma. Então, eu creio que a igreja tem que se envolver ensinando política de uma forma certa, mas não abrindo o templo, fazendo política, tirando proveito, né? Politizando os seus fiéis, é isso? Sim, com certeza. Daqui a pouquinho, rápido intervalo, eu volto a conversar sobre a importância da religião, a importância da fé na vida das pessoas. Me aguardem, é rápido.